Agora a gente vai voltar a falar sobre o tema do autoteste de Covid-19. A Anvisa adiou essa decisão sobre o autoteste, e diz que vai cobrar mais regras, políticas públicas do Ministério da Saúde. A liberação do autoteste foi pedida diante da explosão do número de casos e com a chegada também da variante Ômicron, não só aqui no nosso estado, mas também em todo o país. E aí, se o autoteste de Covid-19 fosse liberado, a população vai poder realizar o exame em casa. E a gente vai falar mais sobre esse assunto. A gente vai conversar agora com o Carlos Eduardo Gouveia, que é presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que vai discutir um pouquinho mais sobre esse tema com a gente. Carlos, boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso jornal. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Carlos, queria que você começasse falando um pouquinho sobre a importância desse autoteste, de que as pessoas tivessem acesso à autotestagem. Bom, o que nós vimos foi uma explosão não esperada de casos positivos da Covid, principalmente por conta da Ômicron, essa nova variante que contagia muito mais, aliada a uma presença de uma influenza, na verdade, uma gripe totalmente fora de hora, que foi o H3N2. Nessa explosão, a consequência imediata foi a superlotação dos centros de testagem, laboratórios, farmácias, postos de saúde, onde as pessoas, até de forma inteligente, procuraram exatamente a informação, se estariam ou não infectadas e positivas para o Covid. Essa informação só pode ser dada através de um teste, que é exatamente a possibilidade, a ferramenta de permitir o acesso a uma terapia. Só que ninguém estava preparado. E aí nós vimos situação de início de falta de produto em vários locais, pessoas se expondo em filas intermináveis e muitas vezes, como o país é tropical, chuvas nessa época, entrando em ambientes fechados, sem ventilação, pessoas que estavam assintomáticas com o vírus e outras assintomáticas sem vírus. Ou seja, o risco de contaminação era muito grande. Exatamente para evitar essa situação é que existe a figura do autoteste, que nada mais é do que um teste rápido de antígeno, muito parecido com aquele que a gente já conhece, com algumas modificações. Muitas vezes ele tem algum dispositivo um pouco mais fácil e amigável para o cidadão, para a pessoa comum, leiga, que não tem o hábito, não é um profissional de saúde, fazer com mais facilidade. Obviamente, as próprias instruções de uso nessa embalagem do produto, que é normalmente individual, ela procura dar os passos a serem seguidos, de tal forma que qualquer pessoa poderia seguir aqueles passos, seja pela leitura, pelas figuras ou até por vídeos que as empresas colocarão para facilitar. E ela sendo positiva, o resultado dando reativo, ou seja, está com Covid, muito provavelmente é o caso, e ela deveria, em primeiro lugar, não sair de casa, ficar em reclusão, avisar a todas as pessoas com quem ela esteve em contato nos últimos dias, é o que a gente chama do rastreamento de contato, e, se tiver algum sintoma, de fato, procurar um atendimento de saúde com um profissional habilitado, porque essa é a chave do acesso a uma terapia eficaz. Com essas atitudes e com um autoteste como ferramenta, a gente tem mais uma forma de combater a pandemia e, principalmente, interromper o ciclo de dispersão, o ciclo da infecção, que hoje está descontrolado. Agora, Carlos, esse teste já é feito nos Estados Unidos e na Europa, mas aqui no Brasil, por que a Anvisa ainda está avaliando essa liberação? A Anvisa ela já tem acompanhado os testes que já foram liberados em outros países, sabe bem o que eles permitem e possibilitam de instrumento até para essa questão do acesso. Participou de workshops, inclusive com a CBDL, em dezembro do ano passado, mas ela achou por bem, na última reunião da diretoria colegiada, pedir que o Ministério da Saúde entrasse com mais detalhes sobre a política de saúde pública voltada para o Covid e como seria inserido o autoteste. Isso foi solicitado na reunião da diretoria colegiada da última quarta-feira, da semana passada. O Ministério e o ministro aí prontamente confirmaram que não há problema, que eles poderiam fazê-lo,
e fizeram, de fato, uma reunião na última sexta-feira entre a Anvisa e o Ministério da Saúde. Com isso, hoje, inclusive, eu tive acesso a um despacho do gabinete do ministro e da Secretaria de Combate ao Covid, explicitando, dando os detalhes de como eles enxergam o autoteste como uma grande ferramenta para esse combate. Isso já está bem mais claro. Nós imaginamos que a Anvisa, com isso, possa seguir adiante com a discussão. Esperava-se até numa reunião extraordinária hoje, mas não foi possível, talvez na próxima sexta-feira, em que a Anvisa vai discutir a resolução para exatamente permitir que o autoteste venha, estabelecendo os critérios e requisitos para que as empresas aí sim possam submeter o seu pedido de registro. Uma vez publicada essa resolução, que talvez, se for discutido na sexta, talvez então seja publicada na segunda-feira, na semana que vem, quem sabe as empresas então podem submeter esses pedidos de registro, que serão, e aí eu estou seguro, analisados de forma muito rápida para que a gente possa ter o produto logo no mercado. Agora, Carlos, você falou sobre essa análise que você espera e acredita que vai ser rápida, mas a gente tem a chegada agora aí do Carnaval, né? Esse autoteste já poderia ser usado nesse período, se houvesse essa liberação? Então, na verdade, agora é uma corrida contra o tempo. Se tivesse ocorrido a liberação pela Anvisa na última quarta-feira, sim, eu diria seguramente ele chegaria antes do Carnaval. O tempo estava cronometrado para que isso desse certo. Nós podemos, infelizmente, ter perdido uma grande oportunidade. Deus queira, e, na verdade, a gente espera que, de fato, a Anvisa consiga acelerar agora a discussão, já que o Ministério se pronunciou, eu entendo que de forma satisfatória, e que eles possam, então, avançar com essa resolução, e as empresas, e aí eu posso falar em nome delas, vão fazer de tudo o que é possível para que os dossiês, os pedidos de registro estejam o mais completo, de acordo com essas normas que eles vão editar. Então, da parte da indústria, existe um grande interesse e esforço para trazer mais essa ferramenta, e da parte da Anvisa, pelo menos do grupo técnico, seguramente eles vão acelerar bastante a análise. Não serão tantos processos, a gente imagina que de 6 a 8 empresas estejam já com um produto quase pronto, ou seja, falta muito pouco, de tal forma que, quem sabe, pelo menos uns 3 a 4 marcas diferentes estariam disponíveis nas farmácias, onde vai ser o canal prioritário, já no período de Carnaval. Por que é importante? Porque o Carnaval, obviamente, significa aglomeração, são festas. Por mais que as grandes capitais estejam adiando os seus grandes eventos, haverá festas em clubes, em casas, as pessoas vão ter o feriado, então é inevitável que se encontrem. E para se encontrar, primeiro, é melhor não dispensar as máscaras, os cuidados, obviamente, de higienização é sempre importante, e o principal, se você puder testar antes e ter certeza que está negativo, isso obviamente ajuda a evitar que continue a pandemia se alastrando, né? Carlos, você falou aí, né, que se tudo der certo, a gente teria aí pelo menos 4 marcas no mercado, né? Mas em questão de valores, esse exame seria acessível para todo mundo ou vai ser muito caro? Então, o autoteste é uma ferramenta complementar, ela se alia aí dentro de uma política de saúde pública a várias outras opções, que vão desde o RT-PCR, aquele teste que é o padrão ouro, que é biologia molecular, o teste profissional de antígeno, que hoje está disponível na rede privada e na rede pública também, de forma gratuita, inclusive, e o autoteste, ele pode ser, sim, comprado, adquirido por gestores de saúde estaduais ou municipais, por exemplo. O Ministério diz que, num primeiro momento, não comprará, mas é possível para que o gestor de saúde local até adquira e distribua dentro da sua própria estratégia local, para evitar grandes aglomerações nos postos de saúde. Então, eu espero e acredito que isso vai acontecer até para buscar esse acesso mais universal. Em termos de preço, eu estimo que o produto chegue bem abaixo do que é hoje o teste de antígeno num laboratório ou farmácia. A gente vê preços, dependendo da região, de R$ 70, R$ 75 até R$ 150.
isso como média nacional. Agora, o autoteste deve ficar em alguma coisa abaixo disso, de R$ 45 até R$ 75 por unidade, já que ele não tem a prestação de serviço, por exemplo, de assistência farmacêutica. É o próprio indivíduo que vai fazer na sua casa, no seu escritório, onde ele quiser. Eu quero te agradecer pela participação, por tirar mais uma vez as nossas dúvidas e trazer esse assunto que é tão importante, viu? Muito obrigada. Imagina, fico à disposição e eu alerto de fato que é importantíssimo a gente continuar se prevenindo, tomando as diversas atitudes contra a pandemia e se testando. Hoje nós temos uma taxa de replicação do vírus de 1,76, ou seja, a cada 100 pessoas contaminadas, elas infectam 176 pessoas adicionais. Então, é importante a gente reverter e ter uma taxa de transmissão decrescente. E isso só vai ser possível com as várias ferramentas, inclusive com os testes de diagnóstico. Obrigado. Tá, então, gente, mais um especialista fazendo o alerta da vacinação, do uso de máscara, de higienização das mãos, de evitar aglomerações, né? Tá aí mais uma vez o recado. E a gente aguarda, então, se a Anvisa vai liberar ou não esse autoteste aí nas farmácias, né? Pra gente se testar em casa.